Olá, pessoal. Ângelo Primo junto com vocês aqui, resolvendo mais uma questão Sebrasp, porque você sabe, né? Resolução de questão é o seu treino antes da competição. E cada organizadora tem o seu formato próprio, apesar dos temas serem os mesmos, né? A teoria é a mesma, mas a abordagem que é diferente. E aí eu tenho que tomar cuidado, né? Com essas resoluções, principalmente o Sebrasp, no estilo certo e errado, né? Que quando, né, tem aquela compensação, se eu errar um item, eu acabo perdendo outro, não é que é essa compensação direta, porque acertou, ganha um, errou, perde um, então um acaba anulando o outro. E aí, então, é importante você estar, né, preparado para encarar um semestre. Você está acostumado com ele e quais são as características, né, que ele gosta. Essa questão nós vamos trabalhar em cima de um tema que é direto, cobrado nos concursos, né, administrados aí pelo Sebrasp, no caso, né, que é a parte do estudo da tabela verdade. E dentro do estudo da tabela verdade tem coisas que são muito, muito particulares, muito específicas, e eles adoram isso daí. Vamos ver o que é? Vamos lá. Ele fala: julgue o item seguinte considerando a proposição P. Como nossas reservas, né, de matéria-prima se esgotaram e não encontramos um novo nicho de mercado, entraremos em falência. Caso a proposição, né, entraremos em falência, seja falsa, a proposição P também será falsa. E eu falo isso aí sempre para você, né? Antes, né, de a gente começar a estruturar a resolução. A primeira coisa que você vai verificar é a seguinte: qual é o conectivo associado a essa proposição? Será que tem conectivo? É uma proposição simples? É composta? Não, eu já estou vendo que é composta porque apareceu pelo menos o conectivo E, tá certo? Então já é uma proposição composta. Agora, o perigo é o seguinte: será que é só, né, um conectivo? É só verificar. Nossas reservas, né, de matéria-prima se esgotaram, é uma frase. Não encontramos um novo nicho de mercado, é outra. E entramos em falência, é outra. Eu tenho três proposições simples. Então, deve ter mais um conectivo aí no caso, né? Porque nessa situação, um conectivo são duas proposições. Se eu tenho três proposições, eu terei mais conectivos. Então, tem um deles que está escondido. E aí você tem que tomar cuidado com o como, né? Aquelas coisas da língua portuguesa, eu chamo de coisas, porque eu não sou, né, especialista, são as proposições no caso, né, a explicativa, ele está explicando aí no caso. Então, essas explicativas, que mais? As conclusivas, né, elas acabam se transformando num condicional. Legal? Esse é o grande problema. Então, na realidade, o que, que acontece? Eu vou ter que primeiro reescrever a frase, eu sempre falo isso. Fique claro os conectivos, não adianta querer resolver de qualquer maneira, principalmente Sebrasp, se você não tem certeza, né? Se você não tem certeza. Esse é o tipo de questão que, se você não reescrever, com certeza você acaba perdendo. Por quê, professor? Não dá para fazer? Não, porque cada conectivo tem a sua própria tabela verdade. Então, se eu não tiver certeza de qual conectivo que é, esquece, né? Não esquece, não adianta acelerar no caso. Então, a primeira coisa nas questões Sebrasp é dê uma olhada e ver se vai precisar de reescrita. Ver se você enxerga todos os conectivos, né, que estão presentes na proposição. Então, vamos lá. Eu vou primeiro fazer essa reescrita. Entramos em falência, ele vai chamar, né? Ele falou que é falso. E aí, o como eu vou transformar em condicional, né? Se nossas reservas de matéria-prima se esgotaram e não encontramos um novo nicho de mercado, então é bom, né? Então entraremos em falência. Legal. O que, que eu tenho certeza? O entraremos em falência é falso, né? Isso eu tenho certeza. Então nós temos aqui, ó, um condicional que o
consequente, que é o elemento depois do então, o consequente é falso. O antecedente eu não sei, né? Mas o consequente é falso. Então eu vou voltar lá para a tabela verdade do condicional e analisar essa situação, né? O elemento que está depois do então, nesse caso é o que, ele é falso. Então, isso eu tenho certeza, isso eu sei. Agora, o fato, né, do consequente ser falso garante alguma coisa quanto à proposição condicional? Não. Isso daí é que você tem que tomar cuidado. Por quê, professor? Se eu, né, tenho o consequente falso e o antecedente é verdadeiro, o resultado seria falso. Parabéns. Agora, se o consequente é falso, né, e o antecedente também é falso, a proposição ia ser o quê? Verdadeira. Você percebe que ele deu o valor, né? Ele fala, essa proposição vai ser falsa, porque esse resultado aparece antes desse daqui. Com provas do Sebrasp, né? Você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Você vai bater os olhos e vai lembrar primeiro desse. Esse aparece antes do outro, né? Esse aparece na segunda linha, o outro aparece na quarta linha. Então você coloca a sua tabelinha, que o pessoal fala que não precisa decorar, precisa sim, precisa ter domínio sobre ela, né? Então o que vai acontecer? Se o consequente é falso, eu tenho duas possibilidades, desde que eu não conheça o antecedente, é lógico, né? Então eu não sei o antecedente, o consequente é falso. Então eu posso afirmar com garantia que ele será falso? Não, não posso. Tá certo? Então, se eu tenho a proposição P, né? Então, falso. Quais são os resultados possíveis, né? Para essa proposição? Poderá ser tanto verdadeiro, como poderá ser o quê? Falso. Então, o consequente sendo falso não tem garantia nenhuma. Agora, se fosse o antecedente falso, eu tenho garantia que será sempre verdade. Se o consequente for verdade, é garantia que ele será também verdade. Mas nessa condição dele, né, ele vai ser falso? Não sei. Não posso afirmar no caso, né? Porque ele poderá ser verdadeiro, como poderá ser o quê? Falso. Por isso, né, que o item está errado, porque a afirmação dele, né, no caso, é falsa. A afirmação é falsa. Caso a proposição entramos em falência seja falsa, a proposição P também será falsa. Não sei o valor lógico da proposição P maiúsculo, né? Deu para entender? Então, eles gostam, adoram de duas coisas, pode acreditar. Né? Primeiro, reescrever, e eu tenho que ter muito conhecimento da língua portuguesa para saber aquilo que está ocupando, né, o lugar do nosso conectivo. Você tem que ter certeza do conectivo, tá certo? E depois, cuidado com a tabela verdade. Coloque embaixo aquilo que ele está dando com certeza, que é o valor, né, da proposição P, Q e tudo mais, e você analisa aquilo que ele está afirmando. Tem que ser cuidadoso, né? Tem que ser cuidadoso lá, ok? E você já sabe, né? No caso aí, nós estamos aqui na nossa segunda fase, que é a resolução de questões por bancas aí, no caso, discutindo cada uma delas, né? Preparando você bem especificamente para essa situação, ok? E peço sempre para você se inscrever, se não está inscrito. Se está inscrito, mesmo procedimento. Ativa o sininho, que é para você receber, né? Quando nós temos novidades aí, do seu interesse, de alguma banca aí que você está se preparando. Legal? É isso aí. Eu, Ângelo Primo, por enquanto me despeço, mas voltamos aí com vários exercícios para resolver, tá bom? Tchau, Bê.